E do que nós vamos falar desse mundo? Dentro de uma grande área de produção biológica, existem os laboratórios de biocontenção, e nós vamos falar dessas fronteiras aqui. Na verdade, é muito introdutório, eu não vou entrar a fundo em nada. O que é importante, na verdade, é vocês lembrarem que, se eu não quero que nada saia e nada entre, mesmo eu tendo pressão negativa, eu preciso cuidar dessas fronteiras. E essas fronteiras são borderline, boundary area, tem uma série de nomes, mas são sempre áreas limítrofes entre áreas que eu tenho algum tipo de biocontaminação e espaços entendidos como livres de contaminação. Então, são esses espaços que a gente vai mostrar algumas soluções ou algumas ideias, alguns cuidados que vocês deveriam ter. E do que são compostas essas fronteiras? Primeiro, layout. O layout, o número de anticâmaras, etc., eles são uma parte integrante do meu processo de blindagem de fronteira. Materiais de construção dessas paredes, a gente falou há pouco em permeabilidade. É curioso, algum dia que vocês fizerem teste de fumaça numa área biocontida, ver a fumaça brotando da parede, com um diferencial de 50 PA, por conta de permeabilidade. Tratamento de efluentes é uma outra fronteira. Tratamento de ar é uma outra fronteira. Utilidades fluidas elétricas e, por fim, os equipamentos de fronteira, onde efetivamente nós vamos falar um pouquinho mais. Dentro desse mundo, o que eu vou abordar e o que eu não vou, de uma maneira rápida, de uma maneira de passagem, dentro do tempo restrito e agora reduzido. Layout, anticâmaras a gente já falou, eu vou dar uma passada rápida para a gente relembrar. Materiais de construção eu não vou falar nesse momento. Tratamento de ar, eu só vou falar um pouquinho de filtro bag-in, bag-out. Tratamento de efluentes eu vou pular, utilidades fluidas elétricas eu vou pular. E os equipamentos de fronteira, que a gente vai falar um pouquinho, são portas estanques, caixas de passagem, câmaras de fumigação, duchas com mist shower, nesse caso, efetivamente com agente sanitizante, com hipoclorito, ou seja lá o que for, placas de passagem, autoclaves eu vou pular, e um exemplo de uma técnica de isolamento, que é uma história curiosa. Níveis de biossegurança. Eu tenho o nível 1, 2, 3, 4, acho que todo mundo conhece, o que faz, 1 é nenhum ou baixo risco, 2, risco individual, e esse é bacana para começar a nortear o ponto de vista, eu sou engenheiro, o ponto de vista de um engenheiro quando tenta fazer um laboratório de biocontenção. Isso é da OMS, mas de alguma maneira ele resume muito sobre recomendações do CDC, da Agência do Canadá, da Agência da Austrália. O mundo da biocontaminação, sob o ponto de vista de construção, ele não foi feito por um engenheiro. As lógicas, para o engenheiro você dizer sim e não, é muito difícil. Para o engenheiro é ou não é. Então, as técnicas de construção de laboratórios biocontidos, hoje, com toda a literatura e as normas existentes, elas são muito mais dependentes do dono do laboratório, do pesquisador, do que do engenheiro construtor. O engenheiro construtor, se você fala para ele, eu quero um laboratório nível 3 de biossegurança, ele vai ter uma ideia para fazer. Mas aquela base de ideia dele pode estar certa ou errada, sob um determinado ponto de vista ainda, que é o do dono do laboratório. Se trocar de dono do laboratório for um outro, com outro ponto de vista, aquele laboratório pode não servir, porque tudo é feito com análise em base de risco. Então, eu particularmente, Eduardo, numa último bate-papo que tem, eu falei que eu achava a OMS confusa, o CDC confuso, sob o ponto de vista de regulamentação de construção, gerou uma polêmica, eu continuo mantendo a minha posição, que eu acho confuso. Por exemplo, para o nível 2, eu posso fazer com split. A literatura me permite fazer um nível 2, sob o ponto de vista de engenharia, com split. E eu vou conter o que com split? Se eu não controlo na impressão. Então, eu acho um pouco confuso. Então, eu queria só falar isso, dessa
a exemplo dos 20 PA de pressão, que é um trabalho que eu acho que é mundial, que tem que ser feito, não só no Brasil, a gente tenta, mas é mundial, de tentar deixar as normas de biocontenção um pouco mais claras, voltadas ao ponto de vista de engenharia. Mas, de qualquer maneira, vamos lá. O que é bacana, que acontece em sala limpa, eu não falei lá, mas vou falar aqui, é o efeito de indução. Mesmo eu tendo uma área de pressão negativa, com relação a uma determinada área externa, eu tenho um fluxo de ar preferencial neste sentido, em função da geometria desse furo, desse seja lá o que for, ou passagem, fresta, etc., eu posso ter, em função desta geometria, um fluxo de ar em contracorrente. Isso acontece, é muito comum a gente pegar em áreas grau A, com fluxo unidirecional, quase não tem nada, perto de uma autoclave a gente descobre um vazamentozinho, e ali a gente encontra uma área com contaminação por indução. E esta daqui é a base de toda a contenção de fronteira das áreas biocontidas. Aqui alguns exemplos também de contenção, baseados em pressão e anticâmaras, de áreas biocontidas. Para um NB2, aqui eu já botei um rigor um pouquinho maior, porque eu quis que fosse um NB2 classificado. Um NB3, sob ponto de vista de literatura, mas o NB3 também pode ser assim, mas o NB3 também pode ser assim. Então é muito difícil dar um exemplo prático. Quando vocês forem viver, se já não vivem, biocontenção, o bacana é que vocês tenham as bases para que seja permitido fazer uma análise de risco com um conteúdo maior. E saber exatamente o que vocês vão querer blindar e como. Eu lembro num projeto, são histórias que eu acho que ajudam a esclarecer. Eduardo, você está sendo muito rigoroso de fazer uma blindagem de uma área NB2. Pois não, senhor, eu tiro o filtro do retorno, eu não estava jogando o ar fora. Mas a sua capela aqui está jogando o ar lá para fora, para a rua, tá? O senhor assina aqui para mim que esse ar que está aqui dentro está indo diretamente para a rua. Não. Mas ele vai. Ele vai para a sua casa de máquinas via retorno. O módulo de mistura do equipamento ele está aberto. Eu tenho um vaso comunicante direto da minha sala com a casa de máquinas. Sua casa de máquinas é aberta. Todo mundo pega o ar aqui dentro. Então o senhor assina aqui que existe possibilidade de contaminação. Não, não pode. Então vamos botar o filtro EPA? Então vamos botar o filtro EPA. Então é muito difícil. Trabalhar com biocontenção é muito difícil. Mas vamos lá. E essa seria um típico da IN4. IN5 do Ministério da Agricultura para a produção de aftosa. Essa é uma norma muito bacana. Eu, particularmente, tenho um apreço pessoal por ela, porque ela tem uns 4 itens lá que são complicados, tá? Se algum dia vocês forem fazer aftosa, tem uns 4 ou 5 itens que são complicados de entender. Mas ela dá subsídio para a engenharia e para ninguém ter dúvida. Não existe posição pessoal, não existe posição de dono de laboratório. Qualquer um que vá certificar, ele vai saber exatamente o que precisa ser certificado. Então não vai existir dúvida. E a base dela é o 3 Agricultura do CDC e do OIE, que foi feita, transformada na IN5 do MAPA. Que é o quê? É uma primeira anticâmara, uma segunda anticâmara, ducha de entrada, uma terceira anticâmara, ETE lá dentro, laboratório de biocontenção, uma câmara de descontaminação. Então, efetivamente, eu estou blindado. E é bacana porque ela fala de técnicas de construção, não diz como deve ser feito, mas técnicas de construção da arquitetura, técnicas de construção de blindagem e tudo mais, de uma maneira muito objetiva. Anticâmaras, é tudo que a gente viu lá embaixo, pensando agora numa área nível 2. Então eu vou, os mesmos critérios que eu tive para fazer as anticâmaras,
voltadas às salas limpas de controle de contaminação, eu vou ter agora também para a área de biológicos. Uma vez que, por exemplo, para o nível 3, eu posso ter ou não portas estanques, que estava lá, eu posso ter uma sequência normal de anticâmaras voltadas. O que seria legal pensar? Esta anticâmara, eu tenho que trabalhar com processos maiores de descontaminação. Portanto, os materiais deveriam ser mais resistentes. Mas não obrigatoriamente. Tá? Existe uma série de laboratórios nível 3 em painéis de divisória. O Eduardo concorda? Não. Mas pode ser feito. Painel de divisória com junta de silicone. Está lá, nível 3. O vidro, porque o laboratório era pequeno, isso é muito engraçado. Aí puseram 3 anticâmaras, etc., tudo divisória, bonito. Aí o vidro, como a sala era pequenininha, dava um pouquinho de sensação claustrofóbica no operador, abriram uma janela para o lado de fora, que dá para uma favela. Então, um menino com estilingue, ele acaba com toda a contenção do seu laboratório. E, por outro lado, não está errado, porque a norma não fala. Então, o engenheiro fica louco com isso, gente. Então, a análise de risco aí é muito bacana. Porta-estanque. Agora a gente vai começar numa situação um pouquinho mais rígida, vamos dizer, do que poderia ser um equipamento de fronteira já. Uma porta-estanque normalmente em aço inoxidável. Porta-estanque é aquela que a junta é inflável. Então você garante uma vedação 100% em todo o perímetro da porta. Então o que é bacana quando vocês um dia forem buscar uma porta-estanque? Poxa vida, eu tenho lampadinha aqui e lampadinha do outro lado. Como eu faço? Então, dentro de uma porta-estanque, que eu estou cuidando desta fronteira, eu vou ter uma série de mini-fronteiras dentro. E essas mini-fronteiras, aí que entram, é isso que é bacana nesse mundo, porque a primeira ideia, o cara consegue botar uma câmara de pneu de bicicleta lá, enche, pronto, fiz uma porta-estanque. Na hora que ele vai fazer o comando, é que o cara vai lembrar que precisava também ser estanque, porque ele gerou novas fronteiras de cabeamento. Então, o equipamento porta, ele já deve pensar e prever em tudo isso, todas as mini fronteiras internas, e todas essas mini fronteiras internas devem ter possibilidade de acesso e possibilidade de certificação. O que acontece, que é o que é comum a gente ver? Nossa, a gente esqueceu que é o mais comum com tomada em área NB2. O cara bota pressão negativa dentro da sala, vira uma cachoeira de ar na tomada. Aí vai lá, silicone e poliuretano em cima. Para essa porta aqui é a mesma coisa. Ah, esquecemos do cabeamento. Não existe uma técnica própria. Então, a ideia é, na verdade, vocês lembrarem que tudo que é fronteira tem fronteira e tem que ter um cuidado especial. Eu não vou falar de técnicas, porque cada um tem a sua, cada fabricante tem a sua. O bacana é lembrar que esse cuidado precisa existir. E não simplesmente botar um tucho de poliuretano ou silicone, que depois, quando você for fazer manutenção, inclusive, você não vai conseguir mais. Mas as bases dessa porta: aço inox, junta inflável, preferencialmente totalmente lisa e soldada, porque nós estamos falando de um tipo de contaminação muito diferente do utilizado na indústria farmacêutica. Visores duplos laminados, quando não à prova de bala. Manutenção sempre pela área biocontida. Aqui dentro, para essa porta funcionar, ela tem solenoide, ela tem pressostato, ela tem uma série de itens. Jogar isso tudo, que é o intestino, a exemplo da autoclave, tudo isso para dentro da área biocontida, que se tiver algum tipo de dano ou algum tipo de problema, vai ficar dentro da área biocontida. E principalmente controle de acesso. Esse é uma das técnicas que existe para transferência de ar comprimido sem a típica mangueirinha.
Existe uma série de portas que você transfere o ar comprimido para uma mangueirinha externa. Você olha para a porta e você vê a borracha inflando, assim, é muito legal. Mas ela é tão legal a ponto que se eu, com um canivetinho, eu vou lá, corto o ar comprimido e furo a borracha. Aonde está a minha contenção? Então, prever essa porta com uma situação anti-vandalismo também é muito importante. São detalhes que a gente precisa conseguir. E como eu valido ela? Com alarme de pressão da juntativa, um alarme de porta aberta, alarme de intruso em áreas de biocontenção. Proteção anti-vandalismo. Eu não posso deixar essa borracha exposta. Eu não posso deixar nada que alguém com má intenção consiga prejudicar a boa operação da porta. Ensaio de caída de pressão, na verdade, é tão complicado isso. O único claro que fala em caída de pressão, se eu não me engano, é uma norma canadense, que dá um tempo de caída de pressão e uma base de pressão. Normalmente no Brasil a gente faz com fumaça. Apaga a luz, faz um diferencial de pressão de 50 PA e gera aquela fumaça de festa e fica por dentro lá com uma lampadinha procurando o vazamento. Que é esse ensaio de fumaça. Ensaio de lógica operacional e portas normais fechadas. O que é importante? Acabou o ar comprimido, a porta tem que estar inflada. Sistemas de ar comprimido normalmente vazam. As válvulas, solenoides, conexões, etc. Então deve ter sempre uma blindagem com válvula de retenção de ar comprimido. Pass-through. Agora eu vou falando rápido, porque o meu tempo está curto, né? Pass-through de fronteira. Dentro daquela situação, eu preciso sair com alguma coisa da minha planta e eu não posso passar por uma autoclave. O que eu faço? Ou eu morro com ela lá dentro, existe aquele tanque de mergulho, mas as tendências maiores hoje são a utilização de sistemas de fumigação. Sejam eles com... Aqui no Brasil a gente usa formol ainda. Em áreas de produção de aftosa, o único agente sanitizante validado ainda é o formol. E muitas áreas de produção de biológico também usam. Mas normalmente, o que eu tenho de técnicas para isso? Vaporização, seja de formol, de ácido cítrico, de ácido peracético, de peróxido de hidrogênio. O dry fog, uma técnica mista que seria dry fog mais vapor e pulverização. Então eu vou fazer isso tudo aonde? Dentro de uma câmara controlada. E o que eu faço com o que está lá dentro e como ele interage com o meu ar comprimido, o meu sistema de tratamento de ar? Não. O que acontece? Essas câmaras de fumigação, anticâmara de fumigação, ela é uma anticâmara, a gente vai ver um pouquinho mais para frente, com duas portas estanques, para eu não ter nenhum tipo de vazamento de gás, e um sistema de ventilação. Esse sistema de ventilação está interligado ao sistema principal de HVAC da planta. Então, o que acontece, e é base inicial, como eu não tenho um processo de regeneração catalítica, que só serve para peróxido de hidrogênio, normalmente esse ar é 100% jogado fora. Então, em uma operação normal, ela operando como uma anticâmara, eu tenho um ar que entra e um ar que sai. No momento em que eu vou fazer uma geração do meu descontaminante, eu fecho o damper de insuflamento, ou eu fecho ou eu abro o desaustão, a depender da técnica de geração de sanitizante que eu for usar. Se eu usar uma geração de sanitizante com ar comprimido, ele tem que ficar aberto. Se for uma vaporização simples, eu não obrigatoriamente posso deixá-lo aberto, entretanto eu faço uma válvula de expurgo. E aí eu fecho, eu não tenho mais circulação de ar, eu vou gerar o meu vapor de sanitizante aqui dentro. Ele terminada a geração, que é o período curto, eu vou ter o meu tempo de sanitização. Ele vai ficar lá, o produto mais o vapor do meu sanitizante, variando de meia até 12 horas, a depender do tipo de sanitizante. Depois eu ligo o meu processo
de expurgo disso e jogo fora. Só que o que acontece se por acaso este ar que está vindo para cá, ele vai para outra sala? Eu tenho um desbalanceamento de fluxo. Então, normalmente, existe uma operação de bypass aqui, de maneira a garantir sempre que o ar que está vindo para cá, ou ele faz este caminho, ou ele faz esse, de maneira a não permitir um desbalanceamento das áreas adjacentes. O que vale lembrar, que aí é técnica e é papo para outra cerveja, como falava um amigo meu. Esta sala pode ser pequenininha, de um pass-through de 60 por 60 por 60, até uma sala de 2 por 2 por 2. Só que esta é totalmente estanque. Gente, 10 metros cúbicos por hora de diferença de vazão numa sala dessa, fazem ela ficar ou negativa ou positiva. Então, o controle aqui em cima, para que a gente mantenha ela dentro de um nível de pressão desejável de acordo com o projeto, é muito fino e ele normalmente opera dentro da minha condição de exaustão, com um módulo de expurgo, eu não coloquei porque são técnicas particulares, não controlando mais do que 20% da vazão principal dele. Ou seja, eu nunca vou, mais ou menos assim, eu nunca vou colocar alguém aqui para controlar a vazão para me dar a pressão que eu quero. Porque eu não vou ter bom resultado. Eu posso fazer um bypass aqui, deixar passar aqui 20% da vazão, e é este pedacinho que eu vou controlar. Ele que vai me regular a pressão. Mas não é objeto desse cara aqui agora. Esse é o exemplo típico de um pass-through de fronteira, entre uma área biocontida e não. Esse seria o lado limpo, é um pass-through com aplicação de peróxido de hidrogênio. Então, o que é bacana ver nele? Ele é aço inox, as portas são juntas infláveis, ele não tem emendas, ranhuras, dobraduras, ele é totalmente liso e tem que ser liso e fácil de limpar. Sempre manutenção pela área biocontida, controle de acesso, um ciclo de ventilação com filtro EPA, vaporização de sanitizante. Pode ser o peróxido, Virkon, ácido cítrico, formol, ácido peracético, o que o processo de vocês vai dar. O que é bacana é lembrar que existem técnicas de tudo. O que eu não posso autoclavar, existem outras técnicas, essa que é a ideia desse bate-papo, é vocês lembrarem que existem outras técnicas que não calor puro. Isso é um esterilizador? Não é. Não é. Ele é um desinfectador, eu não sei se existe essa palavra, tá? Mesmo operando com formol, peróxido de hidrogênio. Isso é uma base interna, de visão interna do cara, blindagem de filtro EPA na própria câmara. Portanto, todo mundo que está aqui tem que resistir aos agentes de desinfecção. E dentro dele nós vamos ter tudo aquilo que tinha na anticâmara. Porque ele é uma anticâmara. Afrescalhada. Mas é uma anticâmara. Essa é a base do que seria o SAS de fumigação ou um pass-through, que seria uma caixinha pequenininha operando da mesma maneira que o SAS. Essa é uma imagem mostrando uma técnica de blindagem dos filtros de insuflamento e exaustão e o bypass aqui operando de maneira a permitir a não variação de pressão das salas adjacentes. Uma ideia de câmara de fumigação montada em fábrica e não no local, que é o que se preferencia para permitir todos os ensaios em fábrica, com todas as características das portas, conjuntativa e tudo mais. Tá. Esta é uma imagem de referência de uma câmara de fumigação em alvenaria, com toda a lógica de dampers estanques, entretanto, com alto volume. Essa é uma anticâmara que tinha 4 por 4 metros por 3 de altura. E para garantir a dispersão do sanitizante interno, existe um ciclo aqui, não dá para ver no desenho direito, um ciclo de ventilação de recirculação interna durante geração de sanitizante.
Chuveiro de ar com pulverização. A gente já viu esse tipo de imagem muitas vezes quando tiveram as infecções pelo ebola. A gente via na televisão, o cara todo blindado e etc. Essa utilização, também voltando de novo, ela é normalmente mais comum em nível 4, às vezes em 3. E o que é o chuveiro de ar com pulverização? Ele é uma anticâmara, com porta conjuntativa, onde eu tomei todos os meus cuidados de blindagem. Ele é de aço inox, todas aquelas situações e características que a gente pensou nas blindagens de fronteira. Sem vaso comunicante, visor duplo laminado, manutenção pela área bio, tudo aquilo que eu já falei diversas vezes. Mas ele faz uma pulverização de sanitizante no cara. Algum ácido de baixa concentração, hipoclorito, agentes líquidos. Esse é um exemplo de um aqui. É isso que acontece lá dentro. Se o seu sanitizante ele é muito forte, a pessoa normalmente está com ar respirável. E ele só vai tirar a roupa dele. Tentem fazer uma analogia com a história do ebola. Ele não está pelo ar, é contato. Contato, roupa. Então, a minha mão estava na luva. Aí eu vou tirar a minha roupa, tirei a minha luva, vou tirar a minha roupa que estava contaminada. Aí eu posso me contaminar. Então, a ideia desse tipo de chuveiro de ar, que é um tipo de mist shower, é que eu faça uma pulverização, por exemplo, de hipoclorito, que seria um agente para neutralizar o eventual vírus do ebola, e que me permita tirar a roupa com segurança, que está eventualmente contaminada. Eu lá embaixo efetivamente não estarei contaminado, mas o meu processo de contaminação pode ser via roupa. Ou, em outros casos, de outros tipos por contaminação aérea, eu efetivamente ter contaminação por carreamento, pela minha roupa. E aí a gente estava falando daquelas mini fronteiras, lembra? Da porta, tem o cabo, tudo tem solução. E não é invenção minha. Isso aqui, imagina o tanto de fio que entra numa área biocontida. O tanto de tubulação que entra numa área biocontida. Eu não posso imaginar que eu vou fazer um buraco, botar silicone e poliuretano para todo mundo. Então existem técnicas para você fazer isso de uma maneira segura. Ah, você quer trocar este cabo aqui? Simples, solta este parafuso, puxa este cabo e você faz a correta manutenção do seu equipamento. Então, quando vocês forem entrar no mundo, existem placas, tem 1,5 m por 1 metro de altura passando todo mundo. Pense em recirculação, pense em entrada de utilidades fluidas em áreas biocontidas, com tubos grandes. Então, essa é uma possível técnica. Lógico que existem milhões de outras. Entretanto, qual que é a ideia? É lembrar que toda fronteira tem que ser tratada, a depender da análise de risco que o dono do laboratório fizer, porque a gente, como engenheiro, muitas vezes a gente não sabe o que fazer. Filtro bag-in-bag-out é o último, rápido. Acho que todo mundo conhece o filtro bag-in-bag-out. Ele é um filtro que tem por princípio proteger o meio ambiente e o operador. Então, normalmente usado em produção de HPD e em áreas biocontidas. Sobre a lógica de utilização, opiniões pessoais, efetivamente eu vou pular agora. Eu vou falar desse cara, do que é o filtro bag-in-bag-out. E aonde ele é usado normalmente nas áreas de biocontenção. Bases de construção. Parece que eu estou falando sempre a mesma coisa, mas é verdade, é para a gente não esquecer de fazer esse cara em aço carbono. Porque muitas vezes a gente vai botar um vaporizador lá dentro e vai oxidar o aço carbono. Então, se possível, material antioxidante, caixa estanque, dispositivo de ensaio do filtro EPA, pontos de tomada de pressão e, para a área de biológicos, ponto de fumigação, aonde efetivamente eu possa fazer uma pré-descontaminação do meu filtro antes da retirada. Alguns requisitos para certificação.
alarme de saturação de filtro, ensaio de perda de carga de filtros, ensaio de vazamento da caixa, ensaio do filtro EPA, ensaio, obviamente, de vazão de ar. Essa é uma imagem exemplo. Existem diversas técnicas. Nesse caso, o fluxo é de cima para baixo, pode ser de baixo para cima, dependendo da técnica construtiva. E ele tem válvulas para geração de sanitizante, para geração e leitura de PAO. Esse tipo de caixa não permite ensaio de varredura do elemento filtrante, ele faz um ensaio de média. E um pouquinho do bag-in, bag-out nas áreas biocontidas, que é o que a gente mais lembrava lá no começo e precisava ter bag-in, bag-out. A área biocontida tem que ter filtro bag-in, bag-out. E aí apareceu um outro, que a gente vê, é muito comum na literatura do CDC, que eu tenho filtro bag-in, bag-out e um dumper estanque. Então, o porquê disso? Na verdade, o porquê que entrou o dumper... Primeiro começou com o filtro bag-in, bag-out. Vamos colocar um filtro onde eu protejo o meio ambiente, eu protejo o operador, só que na hora que eu tiro o elemento filtrante da troca, que eu fiz o saco, eu tenho uma imagem mais à frente, eu mostro, eu permiti um vaso comunicante entre a minha área biocontida e o exterior. Aí apareceu o outro cara, falou, opa, nós temos um problema, então vamos colocar um dumper estanque. Pronto, eu boto os dumpers estanque, eu fumigo antes de trocar o meu filtro, fecho, eu não tenho um vaso comunicante. A alternativa ao dumper estanque é o duplo EPA. Quando eu tiro um filtro, eu ainda tenho outro de blindagem. Então é por isso, o filtro EPA Sentinela, é óbvio que ele faz o papel de sentinela, ele retém o que eventualmente passa pelo primeiro, mas a chance de passar pelo primeiro com um filtro bom, bem feito e bem instalado, ela é efetivamente pequena. Então o processo, a preocupação maior em áreas de biológico, isso é bem resumido, tá, gente? Em área de biológico bravo a gente bota dumper estanque do outro lado, esse é bem simples, é muito mais conceito do que deve ser mostrado. E o duplo EPA, ele não permite nada. Você fumiga, tira o filtro, você tem o segundo de blindagem, devolve ele, pode fumigar esse daqui, esse cara aqui vai estar limpo a vida inteira. Você só vai certificar. Esse segundo cara não vai saturar nunca. São caixas, esse é um exemplo de tipo de caixa. Eu vou passar rápido, isso acho que é de conhecimento de todo mundo, entretanto, elas são fechadas, são estanques, mas elas não podem... Eu vi isso numa planta. Eu não posso imaginar que este tipo de estanqueidade de tampa, que é manual, com um manípulo, ele possa substituir com o mesmo rigor o que faz uma porta-estanque lá embaixo. Então, um sistema desses daqui, instalado em piso técnico biocontido, gente, tomem muito cuidado. Ele é feito para piso técnico não biocontido. Mas, enfim, existe uma mesa onde eu boto o filtro de apoio e faço os critérios de entrada e saída. Eu tenho um desenho, ele está feinho, mas ele ilustra bem. A caixa tem 2 anéis. Normalmente, o filtro está fechado. Aqui eu tenho aquele meu sacão, que é este daqui. Está fechado, e aqui eu tenho a minha porta de blindagem. Quando eu vou trocar o filtro, eu tiro esta porta, estico o meu sacão. Olha, trocar filtro bag-in, bag-out é literalmente um saco. É um tempo e uma técnica terrível. Está acabando. Eu pego por essa luvinha o meu elemento filtrante, levo ele até o final do saco, corto isso daqui de uma maneira muito segura, muito própria, etc., para evitar que eu tenha alguma contaminação daqui para fora. Eu vou ter aquele toquinho, restinho de saco, boto um filtro novo dentro de um saco novo, pego aquele pedacinho que estava sobrando anterior, que era aquele ali, boto dentro de uma nova área, corto ela, jogo fora, coloco o filtro novo e bingo,
trocado o filtro. Fazer isso, normalmente é uma operação com 2 pessoas e, preferencialmente, numa altura de trabalho razoável. É super comum a gente ver filtro EPA a 2 ou 3 metros de altura. Então, é muito melhor, às vezes, você sacar um filtro, um pré-filtro fino dele, que faz o cara ficar lá embaixo, lá em cima, que você não vai conseguir trocar direito, do que efetivamente e botar um segundo estágio de EPA, do que fazer normalmente um filtro F9, H14 e H14. Muitas vezes é comum sacar um estágio justamente para evitar isso. E essa é uma ideia, uma história curiosa, de esse container tá na Marinha do Brasil, nos navios. Quando teve a gripe aviária, a conclusão que chegaram é que se alguém tivesse contaminado dentro do navio, ele só tinha um caminho, o mar. Porque senão ele contaminaria o navio inteiro, porque é um vaso comunicante comum. E aí nasceu um container totalmente autônomo, nível 2, que fica no convés do navio, para que um eventual caso de contaminação não se dissemine por todo lado. Por fim, a última. Isso é um caso real. Como não fazer? Eu não vou entrar em detalhes aqui, mas isso aqui é uma área de biológico, tá? O C, o B, o grau dado jogando para C. Aí alguém mudou o projeto, puseram uma pressão de 55 pascals de diferença. Isso é o caso real. Daqui para cá eu tenho 55, menos 20 e 35. 55 pascals de diferença. Esse é um projeto que eu vi. Aí, não contente, em área de biológico, tudo que eu não quero é contaminação cruzada. Tudo que eu não quero é esse cara daqui vir para cá. Ele foi certo, botou um sistema de ar aqui, um sistema de ar aqui, um sistema de ar aqui, um sistema de ar aqui perfeito. Aí ele botou um sistema comum que unifica todas as anticâmaras. Isso numa planta de biológico. Porque o cara do ar-condicionado, esse cara é de ar-condicionado, ele pensou certo. Aqui eu tenho o mesmo perfil térmico. Então eu não vou precisar reaquecer ninguém. Sob o ponto de vista do ar-condicionado, ele não está errado. Só que ele não faz a menor ideia de onde ele está entrando. Ele pega esse ar daqui, joga para cá, ele faz uma bagunça em planta de biológico. E, de uma maneira rigorosa, isso poderia ser assim. Entra por um lado, por uma circulação limpa, sai por uma circulação suja, com sistemas totalmente independentes. Isso que seria uma boa planta de produção de biológicos. Acabou. Thank you, Mr. Rain. This was a really very interesting presentation. So I couldn't stop you, really. So those who want to go for the coffee, please go. But I would like maybe to ask whether there are some questions now. And those who would like to hear the questions and answers, please stay. So are there questions? So Gordon Farquharson, here in Brazil, do you have a leak tightness specification for biosafety 3 and 4 rooms? You talked about doing a smoke test, but is there actually a leak tightness specification in your regulations? No. Sorry. Não, no Brasil não existe uma regulamentação específica para ensaio de caída de pressão. Eu vi alguma coisa no Canadá para ensaio de dumper estanque, como um dumper estanque pode ser certificado, em alguma VDI alemã, mas especificamente para laboratório de
de biocontenção, eu não conheço no Brasil e não conheço em outros lugares também, no CDC, na canadense, na australiana, um ensaio direto. O CDC, ele se orgulha muito de ter a planta que ele ensaiou com 500 PA, mas foi um critério pessoal do CDC. Eu nunca vi uma literatura objetiva dizendo: nós vamos fazer o ensaio, botar a planta a menos 200 PA, por exemplo, e ela vai fecha todos os dampers estanques, portas, e ela vai ter que se manter até 50 PA, por exemplo, com um tempo de caída de 2 horas. Nunca vi. Só para damper. Se o senhor conhecer e puder me indicar, eu agradeço. One more question? Célia. I'm David Ezer from the United States. I was intrigued with the so-called mist chamber. My understanding that is to decontaminate employees that worked in the facility. What kind of protective gear do they wear? Do they use respirators? The reason for the question is when you aerosolize or spray, say a decon agent, that as the mist evaporates, it can become very potent and could be a hazard to the personnel. O senhor está certo. A preocupação de um sistema de mist shower ou um chuveiro, efetivamente, é lavagem por contato. Muitas vezes é por contato. A atomização é para pegar pequenos pedaços que, eventualmente, o contato não permite. Ali, nesse tipo de chuveiro, é comum a utilização de hipoclorito. E a roupa da pessoa é aquela roupa com ar mandado, que engata no sistema de ar comprimido que vem do teto. Então a pessoa não está respirando aquele ar, ela está descontaminando o exterior da roupa. Não sei se eu fui claro. A pessoa não tem contato com o sanitizante. É um escafandro e a pessoa está lá dentro. Nós não temos isso no Brasil, tá? So certainly I would agree with that. My experience, for using a disinfectant shower or mist, the operator is always in an air suit, and that would be normal in Fort Detrick and in UK or anywhere where you're dealing with level 3 or 4 organisms. Just the comment on the leak tightness. So the US NIH, US AMRID, for example, they have pressure decay test, as do the Canadians, as do the Australians, as we also have in the UK. And that pressure decay, of course, is a leakage, is defining a leakage rate, because you are allowed a decay over a period of time, and you can convert that into an air leakage. So normally a pressure decay test is also an air tightness or an air leakage test, in my language. Perfeito. Inclusive, se o senhor puder nos enviar essa literatura, eu agradeço muito. Porque o que a gente acaba usando é literatura de vaso de pressão. E monta um critério particular de teste para ter um critério particular de aceitação. Mas não existe alguma coisa assim clara. Laboratório de biocontenção, para ser aceito, ela deve gerar uma pressão de tanto e cair em tanto tempo. É isso que eu busco e eu nunca achei. Então, se o senhor puder me ajudar, eu agradeceria muito. One more question?
Ton Sauwat from the Netherlands. I was wondering, you showed a lot of slides about bag-in, bag-out HEPA filters in the return. And you refer to an overall efficiency test. Are you aware that such an efficiency test is not a full safety measure, as also the 14644-3 about testing indicates? And do you also use the scanning mode construction, that you can scan a filter as such? Não, inclusive foi falado que aquele particularmente utilizava um ensaio de média. Um ponto, uma árvore, é o in place. Existe no Brasil uma técnica de varredura integral, é uma mista de varredura, mas com uma árvore grande. Nós não temos no Brasil uma varredura aquele copinho que faz o PAO, individual por toda a face do filtro. Eu desconheço no Brasil a utilização ou a disponibilidade dessa técnica. Eu sei que existe, mas no Brasil a gente não tem. Com relação aos riscos do ensaio de média, todo mundo conhece o risco do ensaio de média, eu acredito. One last question, maybe? Uma última observação a respeito disso, é muito comum a gente se preocupar com o filtro bag-in, bag-out e etc., e a pessoa sai pela porta. Isso é muito comum aqui também. Okay. Thank you, Mr. Ray. We have a break now here. We start at 3 o'clock again with Almerinda Maria Medeiros Wanderley. 3 o'clock.